Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é um vídeo que eu estou a adiar há vários dias. E é por isso que estamos praticamente a meio do mês e eu ainda não fiz o meu wrap-up de leituras. E porquê? Porque durante o mês de Abril eu li 19 livros. Tenho a culpar a Filipe Manganete e o seu Mangalipa Mania, porque eu no início do mês só tinha lido 3 livros e portanto os outros 16 foram no espaço de 2 semanas. O que faz com que eu vá tentar que este vídeo não fique enorme, gigante, ginormous, qualquer palavra que vocês usem para descrever uma coisa gigantesca. Eu vou tentar que não seja desse tamanho. Por esta altura vocês já sabem quanto tempo é que o vídeo tem. Eu não, e a minha máquina para a cada 10 minutos, portanto vai ser giro, eu vou tentar despachar isto. Despachar. Portanto, este é o vídeo onde eu venho falar dos 19 livros que eu li durante o mês de Abril. E eu vou já passar para isso porque eu já perdi muito tempo só aqui a dar esta introdução. Portanto, o primeiro livro que eu li em Abril foi aqui A Escolha dos Três, o segundo volume da Torre Negra do Stephen King. O primeiro livro da Torre Negra é um bocado estranho, convenhamos. É um sítio onde nós caímos de paraquedas e não temos explicação do mundo. Nós vamos sabendo, vamos percebendo as coisas à medida que a história avança, mas mesmo assim são coisas muito desconexas que não fazem sentido. E chegamos depois aqui à Escolha dos Três, e a Escolha dos Três parece uma diferença da noite para o dia, completamente. Eu gostei imenso deste livro. Neste livro nós vamos saber quem são os companheiros de viagem do pistoleiro e vamos saber onde é que ele os foi buscar e o porquê de serem aquelas pessoas. E eu estou a prever coisas muito estranhas a acontecerem daqui para a frente. Estou deserta para continuar com esta história porque estou a prever coisas mesmo muito boas. Portanto, se não gostaram do primeiro livro, não risquem completamente porque ele é necessário para compreender certas coisas. No entanto, o segundo livro é muito melhor. Depois da Torre Negra eu fui para uma coisa super fofinha e eu li o primeiro volume de Heartstopper de Alice Oseman. Este livro é uma banda desenhada e é sobre dois rapazes no secundário, e nós temos um rapaz que é homossexual e temos um rapaz que é heterossexual. Eles acabam por ter uma aula em comum e portanto vão se conhecer, apesar de serem de grupos completamente diferentes na escola, e vai nascer aqui uma amizade e vai haver aqui algumas descobertas. Achei a história super fofinha. Depois de, no mês de março, ter lido O Azul é uma Cor Quente, em que tudo o que há de mau para acontecer acontece, preconceito, a família cortar relações, nós aqui temos uma coisa super fofinha e é tudo aquilo que um dia poderá ser a norma, e portanto eu gostei muito deste volume. Finalmente já tenho os 2 volumes seguintes em casa e portanto certa para continuar esta história. Os próximos livros já têm sugestão de leitura no canal, portanto aconselho depois a verem os vídeos. São vídeos curtinhos onde eu só falo sobre o porquê de achar que devem ler estes livros. O primeiro que eu tenho para mostrar aqui é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Foi um livro que me foi cedido pela Cultura Editora, foi um livro que eu pedi porque eu gosto muito desta temática, a questão do luto, a forma como cada pessoa lida com o seu próprio luto. Pessoas diferentes provocam-nos lutos diferentes, portanto nós não sentimos da mesma forma por todas as perdas que nós sofremos. Foi muito interessante ver aqui o primeiro ano que a autora viveu depois da morte do marido e todas as coisas que foram acontecendo durante esse ano e a forma como ela lidou com isso, a forma como ela explorou um pouco a mente dela também, porque percebeu-se de algumas situações que na altura não eram assim tão claras e portanto é muito interessante ver a perspectiva dela de como foi este primeiro ano sem o marido. E então o segundo livro que já tem aqui também sugestão de leitura é aqui o Desafio Zero, da Eunice Maia. Este livro foi-me cedido pela Editorial Presença, também foi um livro que eu pedi, foi um livro onde eu fiz várias marcações. Como eu já disse, ele já tem sugestão de leitura aqui no canal e este é um guia prático de redução de desperdício dentro e fora de casa. E portanto o que este livro faz é mostrar-nos o percurso que a Eunice já fez a partir do momento em que começou a saber mais ou explorar mais o movimento de Zero Waste, portanto redução de desperdício na vida em geral. E portanto temos aqui então o percurso dela
nesse movimento, todas as coisas em que sentiu dificuldades, as coisas em que até foi relativamente fácil, a forma como ela passou de um movimento quase mais pessoal para tentar envolver a comunidade dela, desde o prédio até ao bairro, depois a cidade, por aí fora. Foi um livro que eu achei muito interessante. Acho que havia algumas coisas que podiam ter sido mais explícitas, mais mesmo... Lá está, como eu disse, a minha sugestão de leitura foi o quase explica-me como se eu fosse uma criança de 5 anos. Às vezes nós temos necessidade de ter as coisas mesmo explicadas tintim por tintim. No entanto, para quem não conhece o movimento Zero Waste, acho que é uma excelente forma de saber um pouco mais, compreender o que é que está por trás e que os percursos são feitos caminhando e tropeçando e levantando e seguindo e tentarmos sempre ser melhores e mais conscientes nas nossas escolhas. Ora, apesar de eu ter começado o desafio zero antes do Mangalipamania, eu já o terminei dentro do Mangalipamania e, portanto, todos os livros que eu vou mostrar agora foram começados e terminados durante o Mangalipamania, que foi o desafio criado pela Filipa e pela Manganete. E, portanto, tenho aqui não os 16, mas 15, uma vez que já fiz referência ao desafio zero. E, portanto, o primeiro livro que eu comecei e terminei durante o Mangalipamania foi aqui o 5º volume, finalmente o 5º volume de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eu comecei a ler esta coleção há 1 ano e meio. 1 ano e meio! 5 livros, 5 livros. Uma trilogia de 5. E, portanto, eu finalmente li o último livro. Eu vou fazer de conta que o quarto não existe. A história é gira, mas não consigo que ela encaixe no meio da história que o resto dos livros têm. E o facto de o Douglas Adams ter escrito o Mostly Harmless veio aqui fechar a história de uma forma que ele não tinha feito no quarto. E lá está, eu vou fazer de conta que o quarto não existe. Não é porque é mau, é só porque simplesmente não encaixa. É como se ele tivesse pegado, podia ter pegado noutros personagens quaisquer para escrever aquela história. E, portanto, o Mostly Harmless vem aqui fechar de forma perfeita este Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mais uma vez, várias coisas sobre o que é ser humano. Portanto, nós aqui temos mesmo um apanhar de todas as pontas. Eu adorei ler esta coleção. O Douglas Adams era fantástico na forma como percepcionava o que é que faz de nós humanos, o que é que faz de nós terráqueos, e eu adorei ler esta coleção, adorei conhecer este autor que eu só conhecia de ouvir falar ou de ter visto o primeiro filme, o primeiro e único filme, e portanto vou ficar com saudades, mas já tenho mais coisas do Douglas Adams para ler. Depois de terminar o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, tive uma das primeiras surpresas do mês. Tenho aqui o Apartamento Partilha-se, da Beth O'Leary. Eu estava à espera que fosse uma comédia romântica, estava à espera de um livro que fosse leve, que me fizesse rir, que me fizesse achar fofinho. E efetivamente ele tem tudo isso, ele é leve, ele faz rir e ele é fofinho. No entanto, é muito mais do que isso, ele não é apenas leve, há certas coisas que têm temáticas mais pesadas. Apesar de eu adorar a Tiffy e o Leon, porque são duas personagens fantásticas, eu adorei as personagens secundárias, adorei os arcos que a história faz, porque não é só a história de duas pessoas que estão a partilhar uma casa e uma cama, apesar de nunca se encontrarem, e basicamente é essa a premissa deste livro. Duas pessoas com problemas financeiros precisam de arrendar um espaço. Basicamente o Leon tem uma casa, mas está a precisar de dinheiro e, portanto, uma vez que ele faz sempre turnos da noite, acaba por pôr um anúncio a dizer que quer alugar a cama e, portanto, se a pessoa tem um horário normal, acaba por ser completamente compatível, porque o horário dele é sair por volta das 6 da tarde e voltar às 9 da manhã, e portanto a pessoa que passar lá à noite e ele acabam por nunca se cruzar. E temos a Tiffy então, que está com problemas financeiros, ela tem um budget muito pequeno para arrendar o quarto e acaba por ficar ela com a cama, e é muito giro. Eles depois começam a comunicar por post-its e sem se verem começam a criar uma amizade que eu achei fantástico. Começam a partilhar pequenas coisas sobre eles, porque eles nunca se conheceram, eles nunca se viram. Portanto, esta é mesmo uma história que eu adorei. Houve aqui coisas que me fizeram disparar alarmes, histórias secundárias, algumas delas são pesadas. E portanto fiquei mesmo muito surpreendida com este livro, adorei e vou querer reler com todas as calmas do mundo, porque gostei mesmo muito deste livro. Depois de Apartamento de Partilha, tenho aqui o Fundação Império do Isaac Asimov, o segundo volume da trilogia Fundação, e eu adorei este livro.
E aliás, todos os livros que eu vou falar daqui para a frente, vocês podem ver quais foram as minhas reações à medida que eu os ia lendo, porque eu estive a fazer o vlog do Mangalipomania, e portanto vocês têm 2 vlogs, um da primeira semana e um da segunda, e as leituras destes livros estão lá, as minhas reações no momento estão lá, portanto é fácil verem que eu não estou a mentir com nada do que estou a falar. E portanto, Fundação Império veio aqui pôr um bocadinho de ordem em certas coisas que eu não tinha gostado no primeiro, e eu adorei a história do primeiro. Acho que é um livro extremamente inteligente, a forma como trata a história, a ciência e a religião é fantástico. No entanto, o primeiro livro tem saltos temporais muito grandes, de 30, 50, 60 anos, e temos para aí 5 partes da história, o que significa que nós nunca temos tempo de nos ligar às personagens, nós não temos relações afetivas ou laços com as personagens e as coisas que elas estão a fazer e aquilo pelo qual estão a passar. E isso é uma coisa que eu, para mim, preciso nos livros, é de me sentir conectada com os personagens, e no primeiro não dá para fazer isso. E portanto esse foi o único problema que eu tive e acabei por lhe dar 4 estrelas. Este livro só tem 2 partes e nós temos mais que tempo suficiente para nos ligarmos às personagens, sabermos quais são as motivações por trás das coisas que elas fazem, e tudo o que está para trás, tudo o que está para vir, nós compreendemos melhor. E eu honestamente preciso imenso do 3º volume, porque eu preciso de saber o que é que vem a seguir, e é muito mais fácil nós lermos este livro. No primeiro eu senti alguns problemas de concentração, se eu não lesse o livro todo de seguida, se fizesse paragens era complicado voltar à história, e lá está, não tinha essa ligação, e as situações pelas quais as personagens estavam a passar eram muito desconexas umas das outras, mas neste não há nada disso, e é muito fácil de acompanhar. Se tiverem de fazer pausas, fazem sem problema nenhum. Adorei este livro, preciso muito do 3º. Depois disto fui tirar pó a livros que tinha nas estantes já há algum tempo, e eu se calhar já tinha estes livros em casa há uns 3 ou 4 anos bem à vontade. E portanto o que é que eu li? Li aqui a trilogia da Neblina do Carlos Ruiz Zafón. Eu adoro Zafón. Adoro, 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 mas ainda só tinha lido os livros do Cemitério dos Livros Esquecidos. E portanto eu tinha aqui estes e achei, ok, os livros são pequenos, eu vou conseguir ler no instante, vai ser brutal, e foi efetivamente rápido e brutal, e eu adorei estas histórias. Nota-se que a escrita do autor evoluiu muito para ele chegar depois à Sombra do Vento, por exemplo, mas não deixam de ser histórias muito interessantes. O primeiro é aqui O Príncipe da Neblina. Esta história passa-se em Inglaterra, se não me engano isto passa-se até no início dos inícios da Segunda Guerra Mundial, e temos aqui uma família que sai da cidade e vai para uma zona mais costeira, acabam por ficar com uma casa que tem toda uma história por trás. A família que esteve lá antes perdeu o filho, ele morreu, e nós temos aqui muitas situações que são de terror psicológico, convenhamos. Este livro, enquanto eu estava a ler, fez-me lembrar muito de 2 coisas. Primeiro, Doctor Who, porque tem estátuas, e qualquer pessoa que tenha visto o Blink sabe do que é que eu estou a falar. Não, nenhum fã de Doctor Who se ia ver em situações destas. E lembrou-me também um bocadinho o Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury, porque mexe muito com os nossos medos mais psicológicos. E, no entanto, todos os livros que estão aqui desta trilogia da Neblina é um bocado isso, é mexer com os nossos medos mais psicológicos, aquelas coisas que nós deixamos lá no fundo da nossa mente, mas que acabam por nos estar sempre a picar de género, não faças isso porque isso é perigoso. E, portanto, eu gostei muito desta história. No entanto, as outras 2 encheram muito mais as medidas. Portanto, o segundo livro é aqui O Palácio da Meia-Noite. Esta história é passada em Calcutá, portanto na Índia, e temos aqui várias personagens. Nós começamos esta história com um homem a fugir com 2 crianças, 2 bebés recém-nascidos, são gêmeos. Ele está a tentar entregá-las à avó porque os pais das crianças morreram, e nós sabemos que ele acabou por ser assassinado nessa noite depois de conseguir deixar os bebés. A avó, para tentar proteger as crianças, porque o assassino do homem que entregou as crianças e dos pais ainda está à procura dos bebés, acaba por entregar o menino a um orfanato e fica com a menina e desaparece. Portanto, a história que nós temos aqui é a história desse rapaz. Vamos ver aqui as relações de amizade que ele tem, que fez, as relações que tem com as pessoas do orfanato. Nós vamos acabar aqui por descobrir muito do passado dos pais e do que é que fez com que ele fosse parar ao orfanato, e vamos aos poucos conhecendo mais sobre esta história. É uma história que eu adorei. Acho que o Zafón nestes livros criou aqui personagens e situações
muito ricas, apesar de serem livros pequenos, é uma boa forma de saberem como é que é a escrita do Zafón, do tipo de histórias que ele é capaz de fazer. É uma história e peras. E o último livro dessa trilogia é aqui As Luzes de Setembro, que quando eu comecei a ler estava a pensar que provavelmente seria o meu preferido, e foi. Dos três, esta foi a minha história preferida. Esta história passa-se em França, portanto o primeiro em Inglaterra, o segundo na Índia e este terceiro em França. Mais uma vez nós estamos na zona costeira, estamos na Normandia, e nós temos aqui uma família que acaba por se mudar para a zona costeira porque perderam o pai e as coisas não estão fáceis a nível financeiro, e a mãe tem uma proposta de trabalho numa mansão e vai ser a governanta dessa mansão, e a pessoa que a está a contratar está-lhe a dar condições muito boas. Além disso, tem uma casa que está anexa à mansão e é onde eles vão ficar a viver. Vai poder inscrever as crianças, tem 2 filhos, vai poder inscrevê-los na escola, e portanto são condições muito boas, e ela acaba por deixar as condições pobres que tinha antes e vai então trabalhar para esta casa. Esta casa é de eu nem sei como é que lhe hei de chamar, um puppeteer. Ele faz brinquedos, ele tem autómatos, tem vários brinquedos que têm capacidade de mexer sozinhos, e portanto a casa está cheia de coisas destas. É creepy, muito, muito creepy. Além disso, há toda uma lenda de haver um farol que está assombrado, e vamos ter aqui uma das personagens a descobrir a história por trás dessa assombração, e é só brutal. São livros que eu só pensei, eu vou ter de ler isto durante o dia porque eu gosto de dormir à noite, e tudo que seja coisas que me façam terror psicológico eu tenho de ver e fazer durante o dia. Eu vi Sobrenatural durante o dia, durante muito tempo, nas primeiras temporadas foi sempre durante o dia, e portanto foram os 3 livros, eu gostei muito, muito de os ler, e agora ficam-me a faltar poucos livros de Zafón por ler, falta-me o Marina, principalmente o Marina, e portanto eu adorei estes livros, este em especial é brutal. O próximo livro foi aqui o How the Marquis Got His Coat Back. Este livro é uma pequena história que faz parte do universo de Neverwhere, do Neil Gaiman. E o que é que aconteceu aqui? Eventualmente, algures a meio do Neverwhere, o Marquês de Carabás perde o casaco dele. Eu não quero explicar como é que isto aconteceu para quem não tiver lido ainda o Neverwhere. Ele perde ou é roubado, o que vocês lhe quiserem chamar, tecnicamente até foi roubado, mas no fundo não foi. Portanto vão ter de ler Neverwhere para perceber o porquê dele ter acabado sem casaco. E esta é a história de como é que ele o recuperou. E é fantástico voltar a este mundo de Neverwhere que eu adoro. Neverwhere é provavelmente... Aliás, estou farta de dizer isto. Neverwhere é a minha história preferida de Neil Gaiman. E portanto, voltar ao Marquês de Carabás, que é uma personagem extremamente peculiar, é fantástico. Temos aqui uma parte um bocado mais estranha, porque as coisas mudam e nós não percebemos muito bem o que é que está a acontecer, e eventualmente as coisas fazem sentido, mas foi uma história, isto é uma história muito pequenina, isto tem 58 páginas, eu gostei muito de ler, e agora que sei que ele está a pensar em voltar a Neverwhere, estou deserta que esse livro saia e que eu lhe consiga pôr as mãos em cima. Vai ser tão bom voltar a este mundo. Depois chegamos aqui a uma das primeiras desilusões do mês. Tem aqui Os Passageiros do Tempo, de Alexander Bracken. Não é que seja um mau livro, não é. A premissa é muito boa, a história em si é boa, as personagens são interessantes, só que depois há algumas coisas que não fazem muito sentido. Há certas coisas que a autora podia ter explicado melhor, ou podia ter avançado noutras partes, e o final não me deixou absolutamente nada satisfeita. E há aqui uma personagem feminina que eu compreendo porque tem a ver com o tempo em que ela nasceu, em que os homens é que eram os herdeiros e ela quer mostrar que consegue e que faz, só que depois não se importa de passar por cima das pessoas para conseguir fazer isso, mas também não é feito de uma forma propriamente consistente. A personalidade dela anda ali um bocado a flutuar. E portanto é um livro que tinha muito, muito potencial, que eu acho que não foi completamente atingido de todo. E portanto eu ainda vou pensar se vou ler o segundo ou não. Eu acabei por lhe dar 3 estrelas, foi uma história que eu gostei de ler, mas acho que tem aqui alguns problemas que efetivamente precisam de ser resolvidos. E eu fiquei extremamente danada quando acabei este livro. E vocês podem ver isso no vlog, eu fiquei mesmo muito, muito desiludida.
Fiquei mesmo aborrecida, mesmo danada, furibunda, porque foi mesmo, tinhas tantas coisas boas na mão, isto foi o que tu escolheste fazer, porquê? Porquê? No entanto, é uma história muito interessante sobre pessoas que conseguem viajar no tempo, mas têm de ter cuidado para não viajar para tempos onde já estiveram, porque correm o risco de se encontrar com elas próprias. Podem fazer pequenas alterações de eventos, mas nada de muito grande, obviamente não se pode mexer nas linhas temporais, não é? E se alguém morrer, acabam por haver aqui uma adaptação da linha temporal de forma a pessoa existiu, mas as coisas são todas remexidas, o tempo acaba por se reorganizar de forma a contemplar a ausência daquela pessoa. Portanto, eu ainda vou pensar se leio o segundo ou não. Neste momento já estou um bocadinho mais curiosa do que na altura em que eu terminei este, portanto vamos ver. E durante o desafio estava eu muito sossegada a pensar, será que chega, será que não chega? Eu tenho aqui The Promised Neverland, volume 14. Este volume é extraordinário e eu preciso do seguinte, e o próximo só sai em junho, e eu só o vou ter em julho. Temos aqui uma continuação da história, temos aqui mais coisas a serem reveladas, temos aqui coisas que nos deixam um bocado... ok, como é que isto chegou a este ponto? O que é que vai acontecer daqui para a frente? Sim, ainda não leram The Promised Neverland. Por amor da santa, vão procurar o primeiro livro, já disse. Pelo menos leiam até ao twist para saberem se querem continuar ou não. Se vocês conseguirem pousar o livro depois do twist, os meus parabéns, porque eu não consigo, já vou no volume 14. Segunda surpresa do mês, e esta uma surpresa mesmo grande, porque eu estava à espera de não gostar deste livro. Enquanto em relação ao Apartamento Partilha-se, eu estava à espera de gostar, mas estava à espera que fosse uma história muito levezinha, muito cor-de-rosinha, muito fofinha, portanto pensei numa coisa e levei com outra completamente isso, mas muito mais. Esta eu estava à espera de não gostar. E porquê? A menina que engoliu uma nuvem do tamanho da Torre Eiffel, do Román Puertolas. Eu li A Viagem do Fakir que ficou preso num armário do IKEA. Eu espero ter dito este título como deve ser, porque eu estou sempre a trocar palavras. E depois nunca sei se disse o título como deve ser, mas espero que esteja bem. E esse livro deixou-me um bocadinho desiludida, porque eu senti que ele tinha ali um pequeno problema de identidade. Uma crise de identidade, ele não sabia bem o que era. Este livro é muito nonsense. E portanto eu fui para este a pensar, ok, vai ser mais do mesmo, vou pensar, é um giro, uma história engraçada, né? Nonsense, vou-lhe dar 3 estrelas. Não! É nonsense, é efetivamente nonsense. Muito deste livro, e se calhar até, sei lá, as últimas 50 páginas, o livro é completamente nonsense. Vocês pensam, ok, isto nunca na vida pode acontecer, mas vamos levar isto como um livro de fantasia e isto deixa de ser um contemporâneo, porque isto é passado em 2014, não vamos ver isto como um contemporâneo, vamos ver isto como um livro de fantasia. E olhando do ponto de vista da fantasia, o livro é engraçado, é nonsense, mas é engraçado. E subitamente, tudo neste livro faz sentido. As coisas encaixam simplesmente, é como um puzzle em que vocês acabaram de pôr a última peça e subitamente tem o puzzle todo à vossa frente e vocês pensam, ok, valeu a pena, muito melhor do que eu estava a pensar e uau! Este livro para mim teve fator uau e é por isso que eu não vos vou dizer mais nada sobre esta história. Acho que vale muito a pena ler, tenham em atenção então que ele é muito nonsense, principalmente no início, mas que depois as coisas vão fazer sentido e gostei tanto de ler este livro. E já agora, o livro da menina que engoliu uma nuvem do tamanho da Torre Eiffel dá para preencher a categoria um livro cujas letras do título e do nome do autor façam a palavra primavera da Maratona de Estações Literárias. De nada! Depois disso, eu acabei por ler aqui mais um dos livros que eu já tinha na estante há algum tempo, mas este não chega a 2 anos. A talentosa Fábia de Luce, do Alan Bradley. Eu vi este livro há uns anos, se calhar bem à vontade, em 2013, quando eu comecei a trabalhar na livraria, e olhei para ele e pensei, o que é que isto está a fazer no meio dos thrillers e policiais? Porque este livro, vocês olham para ele e isto é um livro juvenil, o que é que isto estava ali a fazer? E depois comecei a ler a sinopse e percebi. Apesar deste livro ter uma personagem principal com 11 anos, é uma personagem muito peculiar.
Este livro, a história, a forma como está escrita, é muito ao género Agatha Christie. É muito de, temos aqui uma pessoa que morreu, vamos descobrir o que é que aconteceu, e há todo um pesquisar das coisas para trás e falar com pessoas e descobrir aqui coisas que estão a envolver este mistério. E, portanto, nós temos aqui a Flávia de Luce, que tem 11 anos, e, efetivamente é uma criança, mas é uma criança que adora química e tem um carinho muito especial por venenos. Ela adora venenos. E agora vocês pensam, uma criança que adora venenos, isto é bué estranho. É muito estranho. Mas resulta, funciona. Eu adorei esta miúda. A par com o facto de ser uma história muito ao género Agatha Christie, portanto quem gostar dos livros da Agatha Christie provavelmente vai gostar aqui da nossa Flávia de Luce. Esta personagem é muito caricata, lá está, tem 11 anos, gosta de química, adora venenos, tem um estilo de fala que se calhar até seria típico da altura dos anos 50, 60, que é a altura em que o livro se passa, no meio da década de 50. E além disso ainda tem aqui um humor extremamente sarcástico, que eu adoro, adoro. Ela está a tentar sabotar as irmãs, e convenhamos que as irmãs também estão a tentar sabotar ela. Portanto, isto é só fantástico. Nós temos aqui então a Flávia de Luce, vai-lhes aparecer um pássaro morto à entrada da casa, com um selo no bico, e o pai vai tirar o selo e vai desaparecer muito depressa, ninguém percebe porquê. E, eventualmente, no dia a seguir, aparece um homem morto no canteiro dos pepinos. E, portanto, a Flávia de Luce vai tentar descobrir o porquê de ter aparecido um homem morto no canteiro dos pepinos. E esta história é super, super interessante, muito gira, e a nossa personagem tem aqui coisas que nos vão surpreender, porque nós vamos pensar nas crianças de 11 anos que conhecemos e vamos pensar, não, realmente os miúdos agora não iam ter este tipo de perspicácia. E, portanto, é uma história que eu aconselho muito a ler. O livro neste momento está esgotado, mas procurem nas bibliotecas, vejam-se ali a vender em segunda mão. Eu gostei mesmo muito. Depois disso tenho aqui um livrinho super pequenino, tenho aqui o Máscaras do Destino, de Flor Bela Espanca. Ele é pequenino e tem só 80 páginas, mas tem uma letra super, super pequena. Este livro o que é? É uma compilação de vários contos que a Flor Bela Espanca escreveu depois da morte do irmão. E, portanto, são contos que acabam por debater muito aqui questões de luto, de vida e morte. E eu tenho aqui, assinalei os dois que eu gostei mais, que é A Morta e O Inventor. Foram as duas histórias que eu gostei mais aqui neste livro. Eu já nem lembro quantos é que eles são ao todo, não tenho nenhum índice, mas ainda são cerca de 10 contos. São várias histórias então que debatem muito aqui questões da morte. O Inventor para mim está espetacular. Acho que a forma como termina é perfeita, é uma coisa que várias pessoas deviam ter esse tipo de iluminação na vida. E gostei mesmo muito. Eu gosto muito da Flor Bela Espanca e tenho definitivamente de ler mais coisas da autora, porque lá está, eu adoro a escrita dela, porque eu não li mais coisas dela ainda, não sei, acontece. Tenho muitas coisas para ler e queremos ler tudo, depois acabamos por não conseguir ler nada, é o que é. Depois, tenho aqui um livro que eu não posso dizer que tenha sido propriamente uma desilusão, porque não foi propriamente uma desilusão, porque eu já estava à espera de não ser uma pessoa que lhe fosse dar 5 estrelas. Tenho aqui o Flores Perdidas, de Alice Hart. A história em si é muito interessante, é uma história que merece ser conhecida, uma história que merece ser contada, porque quantas pessoas têm esta história de vida e não têm sequer a oportunidade de a contar porque as coisas acabam mal. Nós temos aqui uma família em que o pai, quando bebe, fica muito violento. Eventualmente vai acontecer que a criança vai ter de viver com a avó e nós vamos ter aqui todo o processo de ultrapassar vários traumas e de começar a confiar nas pessoas. O que me chateou aqui foi a história é efetivamente uma história que merece ser contada. Não acho que as personagens estejam bem criadas, não estão consistentes, não são realistas. Da minha perspectiva, não são realistas. Há muitas coisas que a autora fez com que estivessem aqui porque provavelmente lhe dava jeito para a história, portanto não há um background que seja suficientemente consistente para aquela personagem ter aquele tipo de atitudes. É só porque eu preciso de alguém que seja violento, então vou fazer com que esta pessoa seja violenta, e depois se alguém perguntar, o pai dele também não era grande coisa, mas nós também nem sequer conhecemos o pai. Portanto, há aqui várias coisas que eu achei que deveriam estar melhor explicadas. Este livro tinha tudo para ser fantástico, e para a maior parte das pessoas é efetivamente fantástico. Para mim, não, e é um 3 estrelas. É uma história que efetivamente merece ser contada, mas merecia também um pouco mais de tempo a criar o background,
a parte do porquê das personagens serem assim, porque há muitas atitudes que são tomadas só porque sim, só porque dá jeito para a história, e isso para mim não resultou, portanto, não. Mas é um livro que a maior parte das pessoas adora, portanto provavelmente é problema meu. Eu não sei quantas vezes eu já tive de me levantar para desligar a máquina antes que ela parasse sozinha e voltar a gravar. Eu não sei quantos vídeos é que já tenho, mas estou com muito medo do resultado, do tamanho final deste vídeo. Peço já desculpa em adiantado. Desculpai-me, são imensos e eu estou a tentar fazer o que faço sempre, que é falar um bocadinho sobre a história, mas estamos quase no fim, só faltam 2 livros, e portanto o próximo livro é aqui o Finalmente o Verão, da Mariko Tamaki, ilustrado pela Gillian Tamaki. São 2 primas do Canadá e que fizeram esta história. Eu gostei muito de ler esta história, é uma história muito gira sobre amizade, sobre crescer, sobre as coisas que nos estão um pouco vedadas quando nós somos crianças, porque os adultos não nos explicam as coisas, porque acham que nós não vamos compreender, e nós depois vamos acabar por apanhar pequenos pormenores muito soltos no ar, e às vezes até vamos interpretar mal, porque nunca ninguém se sentou connosco a explicar o porquê das coisas estarem a acontecer assim. E portanto temos aqui muito do que é ser uma criança a passar do início da adolescência para os problemas, efetivamente, de crescer e de começar a compreender o mundo, e ao mesmo tempo os adultos ainda não dão esse espaço para as crianças estarem dentro dos problemas de adultos. Muitas das coisas que acontecem aqui são por falta de comunicação, que é uma cena que me faz muita confusão. Porque se nós temos um problema, a melhor maneira de o resolver é falar e chegar ao pé das pessoas e dizer: olha, isto não está a correr muito bem, não está a funcionar, portanto vamos falar, ou não gostei daquilo que tu fizeste, não gostei daquilo que tu disseste, tantas coisas. Portanto, este livro é muito giro precisamente porque apanha aqui esta transição de criança para adolescente, em que nós começamos a ter uma percepção muito grande daquilo que está à nossa volta. O mundo já não gira só à volta de nós, do nosso próprio umbigo, mas as pessoas que estão à nossa volta ainda não acham que temos maturidade para lidar com certas coisas. E portanto, eu gostei muito desta história, gostei imenso do tipo de desenho, tudo o que está aqui é em azul, azul escuro, gostei imenso. E eu vou querer ler mais da Mariko Tamaki, porque o que nós temos aqui é uma história extremamente comum, uma coisa que podia ter acontecido a mim ou a vocês desse lado, e no entanto a forma como está tratado e a forma como está tratado é muito fofinho. Este livro geralmente está indicado para um público juvenil, no entanto eu diria juvenil dos 14, 15 anos para a frente, porque estão aqui algumas temáticas que eu acho que lá está. Da mesma forma que antes dessa idade as personagens aqui não estavam preparadas para certas temáticas, há certas coisas que eu acho que uma criança só tem capacidade de compreender mais quando já está nessa fase da maturidade. E às vezes aos 12 anos já estão, mas muitas vezes antes dos 14, 15 anos se calhar há certas temáticas que ainda não estão bem dentro da maturidade das crianças nessas idades. Portanto, se calhar antes dessa faixa etária não será o livro mais aconselhado, mas é efetivamente um livro muito giro sobre amizade, sobre descoberta, sobre os primeiros amores, sobre família, sobre tantas coisas. E por último, finalmente, vocês devem estar fartos de me ouvir, eu tenho aqui o tudo o que ficou por dizer da Celeste Ng. Eu comprei este livro depois de ter lido o Pequenos Fogos em Todo o Lado. Eu adorei o Pequenos Fogos em Todo o Lado porque achei que era uma história extremamente simples e ao mesmo tempo complexa. Eu na altura penso que o que disse foi que era extraordinária por não ser extraordinária. E é verdade, porque o que me está a parecer é que a autora o que faz é pegar em histórias que não são extraordinárias e a forma como ela nos apresenta as histórias acaba por ser extraordinária. Porque são histórias do dia-a-dia, são histórias de pessoas comuns. Não sei, a forma como ela pega nessas histórias e as desenvolve, e as personagens, e a forma como ela as cria e explora os seus sentimentos e a forma como passam por este mundo, para mim faz-me todo o sentido. Eu sei que há pessoas que não gostam muito, mas eu adorei. Enquanto no Pequenos Fogos em Todo o Lado nós temos uma questão muito a nível de hierarquia social e de status quo, este livro acaba por debater aqui muito de uma pressão social e até familiar para sermos pessoas de sucesso
e é muito interessante ver aqui opostos. O que nós temos aqui é o pai da família, é filho de imigrantes que vieram da China e, portanto, foram pessoas que nunca tiveram muito, que tiveram de se esforçar muito para que ele pudesse estudar. Ele nunca se sentiu integrado porque, no fundo, ele era diferente de toda a gente. Esta história, mais uma vez, é anos 50, anos 60 e, portanto, ele nunca se sentiu integrado, uma altura em que provavelmente haveria poucos asiáticos nos Estados Unidos e, portanto, toda a gente olhava de lado para ele nunca se sentiu como fazendo parte do grupo e então ele faz a pressão nos filhos para serem pessoas de quem as outras pessoas gostam e têm de ser pessoas populares e têm de ter ligações de amizade e ele faz muita pressão nesse sentido. Por outro lado temos a mãe, que é americana e, portanto, loura, olhos azuis e sempre se sentiu integrada, no entanto é mulher e o que ela queria mesmo era ser médica e, no entanto, isso esteve um pouco vedado, um pouco muito, porque também não era habitual as mulheres nos anos 50, 60 terem acesso aos estudos de medicina e, portanto, ela sempre tentou e projetou muito das esperanças dela na filha do meio e, portanto, quis muito que ela não se limitasse a aceitar o que é esperado de uma mulher. E, portanto, nós temos aqui a nossa personagem principal que acaba por estar muito dividida entre fazer parte e ser diferente. E nós temos aqui muito do que é pressão para se integrar e ao mesmo tempo pressão para manter uma individualidade e pressão para tudo e mais alguma coisa, e é muito interessante. Este livro começa com o desaparecimento da Lívia, então a filha do meio. Nós eventualmente nas páginas seguintes descobrimos que ela morreu, depois ela é encontrada, e nós temos aqui as personagens então a tentarem pensar nas coisas que aconteceram no tempo que antecedeu este desaparecimento e esta morte, para tentarem compreender se foi um homicídio, se foi um suicídio, as pessoas com quem ela se dava, a forma como ela estava na escola com outras pessoas. E é muito interessante ver isto, e lá está, são pessoas completamente normais, pessoas com dificuldades como toda a gente, e para mim é muito bom a forma como a Celeste Ng pega nestas temáticas extremamente banais e as explora de forma tão cuidada e com tanto carinho pelas personagens. Eu não vos vou dar mais nenhuma seca, estes foram os livros que eu li durante o mês de abril, eu devo ter para aqui 1 hora ou mais de gravações, portanto peço desculpa pelo tempo que levei. Pode ser que vocês tenham tido coragem de ver este vídeo do início ao fim, provavelmente aceleraram o vídeo para conseguirem ver isto e pronto, despacharem a minha pessoa a falar dos livros. Foram livros muito bons, tive aqui surpresas, tive alguns que me desiludiram um bocadinho, não é? Mas continuam a ser livros interessantes. Por acaso não há aqui nenhum livro que eu possa dizer mesmo este livro é mau, que eu não gostei mesmo de todo. Não, foram livros que tinham boas premissas, mas que para mim estiveram mal exploradas ou mal desenvolvidas, portanto não são maus, mas podiam ser muito melhores. E, portanto, deixem-me nos comentários se já leram algum destes livros, se concordam comigo, se não concordam comigo, porque de certeza que têm muitas coisas para discordar de coisas que eu andei a dizer neste vídeo, mas eu não vou alongar isto muito mais, portanto digam-me tudo nos comentários, reclamem comigo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!